Olá, a paz do Senhor Jesus! Vamos continuar nesta história intrigante, a história de Jó. Nós estamos no capítulo 13. Aqui, um contraste é apresentado: o falatório dos amigos de Jó e o silêncio de Deus. Em defesa da sua integridade, Jó apelou para a consciência dos que o acusavam e questionou as razões do seu sofrimento ao Senhor. Mas vamos continuar nas palavras de Jó. Verso 20. Ó Deus, concede-me essas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove a tua mão de cima de mim, e não me assuste com a tua temível presença. Chama-me, e eu lhe responderei, ou permita que eu fale, e responde-me. Diga-me o que eu fiz de errado. Mostra-me a minha rebeldia e o meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os meus pecados da minha juventude. Prende os meus pés em correntes. Vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Como é frágil o ser humano! Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão da nossa vida, sabes quantos meses viveremos, e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossegos, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos o nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas, quando as pessoas morrem, perdem as forças. Dão o último suspiro, e depois onde estão? Como a água evapora do lago, o rio desaparece e seca. São colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas do seu sono. Quem dera, tu me escondesses na sepultura, e me esquecestes ali, até a tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Pode os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta, e guardaria a libertação que a morte me traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim, a obra das tuas mãos. Assim, tu protegerias os meus passos, em vez de vigiares os meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobririas a minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sobre ele, e ele se vai. Tu os desfiguras na morte, e o mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra, ou afundarão no esquecimento. Ele sofre a sua própria dor, e lamenta por si mesmo. E agora ele faz. O primeiro amigo que falou, sabe? Ele agora toma a palavra. Elifaz de Temã respondeu: um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento.
O sábio não se envolve em conversas de propósito, nem usa essas palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Você estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é o dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos, de cabelos grisalhos, mais velhos do que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que o fez perder a razão? Por que os seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para considerar puro? Pode alguém ter nascido de mulher e ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Ai, que grande amigo! Nem precisava ter vindo. Mas pausamos a nossa leitura no capítulo 15 e no verso 16. Amém?